A verdade dói? Sim, às vezes a verdade nos causa muita dor. E quando a gente não consegue suportar a realidade, a gente precisa dar um jeito de se defender dela. E a gente faz isso sem perceber, de maneira inconsciente. E sem perceber também que negando a realidade, a gente acaba também criando mais sofrimento para a gente. Existem muitos mecanismos de defesa, muitas formas de eu me defender da realidade. Por exemplo, a racionalização. Eu começo a racionalizar para justificar para mim uma verdade que não condiz com a realidade. Por exemplo, olha esse caso. Uma vez fizeram um experimento e hipnotizaram uma pessoa e durante a hipnose induziram ela da seguinte forma: olha, quando você voltar e eu disser a palavra A, você vai abrir a janela. E depois, quando eu disser a palavra B, você vai fechar a janela. E aí essa pessoa voltou do transe hipnótico e aí, conforme foram conversando, disseram A, ele abriu a janela. Continuou conversando e aí disseram B, ele fechou a janela. E aí chegaram para ele e falaram assim: cara, por que você fez isso? E ele contou, racionalizando, a verdade que ele podia dar conta. Que é, na verdade, cara, eu abri a janela porque estava calor. Só que aí depois que eu abri, você viu que bateu um ventão? Aí eu fui lá e fechei. Não é essa a verdade, não é esse o motivo real. Mas é o que ele consegue contar para ele mesmo. Você já parou para pensar como a gente faz isso? Bastante. Racionaliza para contar uma verdade conveniente para a gente? Principalmente quem nunca parou para pensar nisso é que faz muito isso. Eu também posso me defender de outras formas, fazendo projeções, deslocamentos, colocando para fora aquilo que pode ser uma falha em mim. Ah, esse professor que é muito complicado. Não, a minha faculdade não é séria. Com uma faculdade dessa não dá para você levar a sério os estudos. Não, é a minha mãe. Se você tivesse a mãe que eu tenho, às vezes coloca na esposa. Ah, é minha esposa. Não, é o casamento. Na verdade, como eu me casei, infelizmente eu não pude fazer aquilo que eu queria da vida. É como se o casamento fosse uma muleta para a nossa mediocridade. Ah não, é o cenário político, é a sociedade, é a estrutura social. Eu não estou dizendo que todas essas coisas não interferem e fazem diferença. Elas interferem sim. O que eu estou dizendo é que o que mais importa é como que eu me responsabilizo diante da realidade. Olha, o cenário é esse, não é isso que eu queria, mas ok, é isso que acontece, essa é a verdade. O que eu vou fazer a partir disso? Mas claro que é sempre mais fácil eu sentar e ficar colocando fora todos os problemas, negando que existe algo de errado em mim, porque eu não preciso me responsabilizar. Eu dei aqui alguns exemplos, você consegue perceber como as pessoas fazem isso? Mais importante, você consegue perceber como você faz isso? Se você consegue pensar outros exemplos, escreve aí, comenta pra gente saber.